Para aqueles que não conhecem, essa é a minha família. Sua família é o seu primeiro ministério. Nenhuma derrota em casa justifica uma vitória no trabalho e na sociedade. Deus abençoe a sua família e que nenhum dos seus filhos e os seus descendentes se percam, em nome de Jesus. Próximo. Nossa igreja da cidade. Hoje eu assumi em 1997, a igreja tinha 620 membros, era uma igreja muito tradicional e voltada para dentro. Nenhuma igreja cresce se ela é voltada só para os de dentro. A igreja é a única instituição que existe para os de fora. A gente cuida dos de dentro, mas a gente alcança os de fora. E a igreja foi crescendo e saiu de 1997, 620 membros, com um só lugar de culto, para no ano de 2024, com 23 mil membros e com 27 unidades de celebração. Pode passar? Glória a Deus. Você pode me seguir nas mídias sociais, que eu estou seguindo Jesus e nunca vou te botar em roubada. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo aqui tem, ou mais ou menos, ou um Facebook, ou Instagram, ou Twitter, alguma coisa assim. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, faça para glória de Deus. Eu confesso para vocês, se eu não fosse pastor, se eu não tivesse servindo o reino, eu não teria nem mídia social. Teria no máximo um WhatsApp. Mas por que eu tenho um Instagram, um Twitter? Porque o mundo hoje está conectado em rede, o www, World Wide Web. Então, se Paulo diz comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, vamos incluir nesse qualquer outra coisa a mídia social. E você deve usar para a expansão do reino e para abençoar a sua igreja. Então, deixa eu dizer uma coisa, olha para cá, você que está na última cadeira desse auditório ou que está nos acompanhando online. Se Jesus não passa na sua mídia social, se a igreja não passa na sua mídia social, se você nunca tem uma palavra de encorajamento, nunca compartilha um versículo bíblico, deixa eu te fazer um pedido em nome de Jesus, fecha a sua conta. Porque você está perdendo tempo e isso não é boa mordomia. Porque você tem uma mídia social só para mostrar o seu corpo, o que você comeu, onde você foi, isso é perda de tempo. Então, agora, se Jesus está lá, você declara uma palavra de bênção, você tem lá 500 seguidores e você lá abençoa a vida daquela pessoa, deixou um versículo bíblico, encorajou, convidou para vir na igreja no domingo, deu um testemunho da sua fé, aí sim você está expandindo o reino de Deus. Senão é perda de tempo, senão é você queimar energia e desperdiçar a coisa mais importante da sua vida, que é o tempo. O tempo é um recurso esgotável. Estamos na ampulheta da vida e o tempo é muito precioso. Mas se for por uma boa causa, se for por Jesus, pela igreja, pelo reino, para encorajar alguém, então continue com a sua mídia aberta. Porque fazemos tudo para a glória de Deus, porque vivemos o reino de Deus. Pode passar? Depois da celebração, ao terminarmos, se você quiser, eu vou estar ali no espaço da livraria, vou estar dedicando algum livro, e esse é um dos livros, é o último que eu escrevi, o livro Máximas para a Vida e para a Liderança. Se você quiser, para você ou para dar para alguém, é um bom presente. Como ser ousado para a expansão do reino de Deus? 2 Reis, capítulo 6, 1 a 10. Como ser ousado para a expansão do reino de Deus. Então, Aldo, vamos lá. Volta uma página aí. 2 Reis, capítulo de número 6. Amém? 2 Reis, capítulo de número 6. Pega a sua Bíblia aí, eletrônica no seu smartphone ou impressa. Vamos dar uma folga aí para essas cadeiras, porque ela tem um trabalho e tanto te aguentar. Então, fica de pé e abra a sua Bíblia eletrônica ou impressa e acompanhe a leitura. Eu vou ler na NVI, não sei qual é a sua, diz assim, também tem no multimídia. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde estamos reunidos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar o quê? Um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir.
Verso de número 3, então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E aí foi com eles. Foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ai meu Deus, ai meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? O homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. O que o homem fez? Esticou o braço e o pegou. Tem uma rema aí. Verso 8, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, como no texto também que o pastor Aldo leu. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. Verso 10, assim o rei de Israel instigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Que o Senhor abençoe esta palavra, que multiplique em nossos corações e frutifique a 100 por 1 e não volte vazia. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre nós. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. Mas vamos pegar aqui um texto que acabamos de ler, que é um texto histórico, de fato ele aconteceu. O texto em si, naquele jeito como lemos, nunca mais aconteceu. Mas quando a gente lê um texto do Velho Testamento, nós pedimos a Deus que traga para nós, do então para hoje, princípios, valores, revelação, direção, para aplicarmos entre o ontem e hoje, construindo uma ponte. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia contém história. A Bíblia não é um livro arqueológico, ela contém informações arqueológicas. A Bíblia é a palavra viva. Porque nós lemos um texto como esse e o Espírito Santo de Deus usa o pregador e toca os nossos corações, trazendo então uma palavra para hoje. Mas é necessário que você tenha uma expectativa no seu coração, porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus. A visão de Deus é maior do que a sua. Porque Deus é muito maior. Então tem expectativa, como diz Paulo em 1 Coríntios 2,9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. É muito maior. Seja grato com o seu presente, mas nunca esteja conformado com ele. Nós oramos aqui ontem por muitos homens e mulheres, empresários, profissionais. Seja grato a Deus pelo que você tem, onde você está. A gratidão precede a colheita. Mas nunca seja uma pessoa conformada, seja uma pessoa que tem expectativa de que com Deus o melhor está por vir. Porque acabamos de ler, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, esse texto fala de uma escola de profetas. Por isso que na tradição da igreja cristã e evangélica, nós temos seminários, temos escola de profeta, porque isso já tinha no Velho Testamento. O profeta, ele nasce com a vocação, mas o lapidar e o conhecimento precisa ser desenvolvido numa escola. Então, Elias já estava no final do seu ministério, Eliseu era o seu discípulo, e quando Elias vai ao céu, Eliseu, ele não só desenvolve o seu ministério profético, como ele abre uma escola de profetas. E Eliseu já está idoso nessa época aqui. Ele já estava numa fase que ele estava encerrando o ministério. E dentro desse contexto, os discípulos entenderam
que aquele ministério não podia entrar numa acomodação. Profetas de Deus não podem ser acomodados, amém? Homens e mulheres de Deus não podem ser acomodados. Então, para você ser um homem, uma mulher de Deus que vai expandir o reino, você tem que ser não só ousado, você tem que ser ousado. Diga comigo, além de ser ousado, eu quero ser ousado. Existe uma coisa chamada média. Eu espero que você nunca se conforme com a média. Você esteja acima da média. Porque a média é porque alguém tirou o baixo. A média sempre fica ali, ó, mediano. Então tente ser usado, mas também ousado. Viver acima da média. E esse texto vai falar sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, você que quer expandir o reino através da sua vida, da sua família, do seu ministério e desta igreja, a primeira coisa, tenha um descontentamento santo. Qual é a primeira coisa, igreja? Tenha um descontentamento santo. Você que nos acompanha na internet, você que está aqui, tenha um descontentamento santo. Não é ter uma vida que não seja grato. É ter uma vida que não seja acomodada. Diz o texto, os discípulos dos profetas, eu gosto muito desse espírito aqui. Eu quero ser cercado, apóstolo Edmilson, de pessoas assim, que eles não estejam acomodados, que em nome de Jesus, cada homem, cada mulher desta igreja, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, empresários, homens e mulheres que constroem essa cidade, tenham descontentamento santo. E Eliseu estava idoso. Então não se espera uma atitude muito revolucionária e empreendedora de quem já está terminando, mas que ele esteja cercado de pessoas mais jovens que motive, que impulsione, que não deixe você jogar a toalha. Uma igreja, família como essa, precisa de pessoas jovens, maduras e idosas, normal. Mas você que está na terceira idade ou está na maturidade como eu, nós precisamos do vigor dos mais jovens perto de nós, dizendo, vamos lá, não desista, vamos adiante. Se é sexta-feira, creia que seu domingo vai chegar. Se perdemos uma partida, não perdemos o campeonato. Então, aqueles alunos, e eu espero que haja muito deles aqui, amém? Eles disseram, como vês, o lugar que reunimos contigo, diga comigo, é pequeno demais. Você nunca vai avançar se você achar que já chegou lá. Se você achar que onde você está bom. Então, aqueles alunos, eles perceberam que a escola de profeta estava indo tão bem, e eles falaram assim, olha, você não está vendo? Devia estar muito apertado. Eu não sei qual era o tamanho, mas, independente da quantidade, estava apertado. Naquele tempo não tinha ar-condicionado, devia estar um CC danado. E aí era meio que assim, óbvio, você não está vendo aqui, ó? Não dá mais. Agora, Eliseu era profeta, e não sabemos se ele era apostólico. Então, ele estava mais interessado em encerrar o seu ministério do que expandir o seu ministério. E aqueles alunos que ele muito bem mentoreou, estavam numa outra estação. Então, chegaram para Eliseu, Eliseu, você não está vendo que o lugar onde nós estamos reunidos contigo nesta escola está muito pequeno? Então, eles tiveram o quê? Esse primeiro princípio. Se você é jovem, tenha um descontentamento santo. Se você está maduro, tenha um descontentamento santo. E se você está na terceira idade, se cerque de pessoas que tenham um descontentamento santo. Gente que queira mais, que queira avançar. Nada vai mudar em sua vida até que você vença a acomodação. Segundo princípio, busque soluções efetivas e não apenas fáceis. Se você quer expandir o reino de Deus, depois de vencer a acomodação, busque soluções efetivas e não só o que é mais fácil. Tem muita gente que está indo para o divórcio porque quer ir para o mais fácil e não para o que é efetivo.
resolver os seus problemas, consertar o seu casamento, é a maneira mais rápida, mais barata de você arrumar a sua vida. Porque o divórcio vai sair caro em todos os sentidos da sua vida. Então, nem sempre o que é mais rápido é o mais efetivo. Aí, olha a intrepidez do aluno. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um poderá cortar um tronco para construir um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Gostei de Eliseu. Tipo assim, ó, eu não tive ideia. É vocês que estão incomodados que está cheio demais. Eu estou querendo terminar o meu ministério. Terminar bem. Mas se vocês querem ir, podem ir. Deixa eu dizer uma coisa. Se você está na situação de Eliseu, tem a atitude de Eliseu. Porque tem idoso que não vai, mas não deixa ninguém ir. Tem idoso que está num lugar, aí tem um jovem dando uma ideia, ele diz, não vai funcionar, não vai dar certo, custa muito caro e vai colocar a gente em risco. E aí joga aquele balde de água fria no aluno. O texto diz exatamente como deve ser. O jovem querendo avançar e o idoso dizendo, Deus abençoe. Se você não pode ir, pelo menos não impeça quem pode ir. Se você não teve ideia, apoie quem teve a ideia. Eles disseram, olha, o lugar está pequeno demais. Você está vendo, não tem como. Vamos, não no lugar mais fácil, no lugar mais difícil. Nós vamos ter que ir lá na beira do rio, porque ali é uma região deserta. O único lugar onde tinha árvore é na beira do rio. A região, quando a gente vai até hoje em Israel, a gente, quando está descendo ali na atual Cisjordânia, território palestino, que a gente vem descendo aquela estrada lá da Galileia até o Mar Morto, a gente olha para lá e aí tem uma faixa verde. Qual é a faixa verde? É a que está ao redor do Rio Jordão. E naquela época tinha árvores lá. E eles disseram, vamos lá cortar a árvore. Não era perto, não era fácil, dava trabalho, mas era efetivo. Então, naquele instante, eles buscaram uma solução efetiva. E qual é a solução efetiva? 3 verbos aqui, repita comigo. Ir, cortar e construir. Tinha que ir, tinha que cortar e tinha que construir. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Iniciativa, estratégia e trabalho. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Essas 3 coisas, isso aqui se aplica segunda-feira no seu negócio. Você precisa ir cortar e construir. Você precisa de iniciativa, porque nada vai acontecer com você sentado. Você não vai mudar o mundo sentado, simplesmente olhando a vida passar. Você precisa de uma estratégia e precisa de muito trabalho. Ir cortar e construir dá trabalho. Dentro da palavra oração, tem a palavra ação. Então, nós oramos como se tudo dependesse de Deus, mas nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Todos os milagres, olha para cá, todos os milagres do Velho e do Novo Testamento, tirando a criação do mundo e tirando a ressurreição de Jesus, todos os milagres Deus pediu para que o homem fizesse alguma coisa. Por quê? Porque Deus quer que nos unamos a Ele. Para tirar Lázaro da sepultura, os homens tiraram a pedra da porta. Para transformar água em vinho, teve que encher as talhas. Para multiplicar os pães e os peixes, precisaram de 5 pães e 2 peixinhos, porque Deus quer você se unindo a Ele. Ele quer que você vá, corte e construa. E Ele vai fazer o que é impossível para que você faça. Então, mais uma vez, Deus quer de você para expandir o reino de Deus 3 coisas. Iniciativa,
independente de onde você trabalhar, em que área você serve na igreja, para você ver a sua célula multiplicar, o seu ministério avançar, esta igreja crescer. Toma iniciativa. Se você está vendo algo fora do lugar, se levante para colocar no lugar. Se você está vendo algo sujo, se levante para limpar. Se você tem alguém chorando, vai lá consolar. Se você está vendo alguém oprimido, vai lá orar, aliviar e libertar, em nome de Jesus. Amém? Tem iniciativa. Terceiro, nunca ande ou realize nada sozinho. Nunca ande ou realize nada sozinho. Verso de número 3. Então um deles perguntou, não sei o nome desse camarada, Edmilson, mas eu gostaria dele na minha equipe. Ele perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Ora, Eliseu não deu ideia. Eliseu estava idoso. Eliseu já abençoou, com Deus abençoe, podem ir. Mas aí tem um menino lá e fala assim, você não quer ir conosco, não? Quase que Eliseu falou assim, deixa eu aqui, rapaz. Esquece, deu. Não, mas esse mesmo Espírito Deus quer sobre nós. Ele disse o quê? Sim, sim. Ele disse, yes. Ele disse, eis-me aqui. Você sabia, você já parou para pensar que nós sabemos o nome dos 12 discípulos, mas Jesus não chamou só 12, não. Jesus chamou muitos outros. Tanto é que ele disse assim, venham ser meus discípulos. E aí ele disse que alguns disseram, não deixa eu sepultar os mortos. Você sabe por que a gente só sabe o nome dos 12? Porque a história só lembra do nome de quem diz sim. Quem diz não para o Senhor, nem a história registra. Então, se você quer expandir o reino de Deus, diz sim. É sim para ir servir, é sim para se voluntariar, é sim para evangelizar, é sim para ofertar, é sim para tocar, é sim para cantar, é sim com o que você tem nas mãos. Por quê? Eliseu não teve ideia, Eliseu não tinha idade, Eliseu estava cansado, mas um discípulo dele chamou ele e ele disse, sim, eu vou. E você vai ver lá na frente como foi importante ele ir e como foi importante aquele discípulo não ter deixado o maduro, o idoso de fora. Então nunca ande ou realize nada sozinho, até porque, vamos lá na máxima, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Quarto, não procrastine o trabalho mais duro. 4, foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. O texto diz que Eliseu foi e começaram a derrubar árvores. Eu não sei até que ponto foi a participação de Eliseu no cortar árvore, mas o texto diz que ele foi e o verbo está no plural. Começaram a derrubar árvores. Deus não te chamou para ficar na arquibancada. Deus não te chamou para ficar olhando o que está acontecendo. Deus te chamou para expandir o reino de Deus. Tem a ver com o que Deus quer que você faça. Então, não procrastine o trabalho mais duro. Coloque. Se você pegar o meu celular ali, você vai ver que eu tenho 2 listas o tempo todo. Não confie na sua memória, ela vai falhar. Então, abra o seu celular e coloca lá, minha lista de tarefas a curto prazo. E depois, a longo prazo. A longo prazo, às vezes, é tão desafiadora que passa de um ano para o outro algumas coisas. Saem algumas coisas e entram outras, mas eu sempre tenho a lista lá. E eu coloco em cima as coisas mais difíceis, porque a nossa tendência é fazer o mais fácil. E o mais difícil a gente vai procrastinando. O famoso brasileiro empurrando com a barriga. Você não vai mudar o mundo, transformar vidas, expandir o reino, procrastinando o que você tem que fazer hoje. Então, não procrastine o trabalho mais duro. 5º, prepare-se para enfrentar os imprevistos. Sabe por quê? Imprevistos acontecem o tempo todo. Olha no verso 6. O homem de Deus viu uma situação acontecer. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, meu senhor era emprestado. Caiu na água. Sabe o quê? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Agora, às vezes a gente lê a Bíblia hoje e a gente vê assim, caiu um machado na água. Coisa simples.
Não, gente. Tenta pensar aí no seu celular caro desse jeito que você está usando aí. E, de repente, ele cai, some. Você vai, opa! Naquele tempo, o machado era um negócio de alta tecnologia. Tanto é, Aldo, que não era deles. Rubens, era emprestado. Hoje não consegue imaginar alguém usando um machado emprestado, porque é uma coisa tão barata, tão simples. Por quê? Porque nós dominamos o ferro. Mas naquele tempo, eles estavam numa era onde o ferro era muito caro, porque extrair, manusear o ferro era coisa de poucos. Então, uma escola inteira de profeta não tinha um machado. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Às vezes eu vejo pregadores por aí, o camarada está de óculos dizendo que crente não fica doente. Não é? Ué, meu Deus. Então a primeira coisa que ele tinha que falar é jogar fora o óculos. Gente, crente fica doente, crente fica com depressão, crente às vezes precisa ir fazer uma terapia. Ué, a única coisa que Deus quer é que você não peque. Às vezes uma depressão, gente, é que o seu organismo está faltando vitamina, está faltando alguns minerais que precisa ser reposto. E você não tem que ficar preconceito nenhum. Eu sou do tempo. Uma vez eu era membro de uma igreja no interior do estado do Rio, e aí teve um momento de distribuir os cargos da igreja, e a irmãzinha falou, sugeriram um nome, tipo assim, do Edmilson. E aí, dá lá para o irmão Edmilson. A irmãzinha falou assim, pode dar não, ele não tomou ceia no mês passado. Gente, a Bíblia não diz, examine-se, pois, a si mesmo. O que você tem que ficar olhando se o outro está tomando ou não está tomando? Porque muitas vezes a gente cuida da vida do outro, mas não cuida da nossa vida, né? Quantas vezes diáconos no passado tiraram a bandeja de uma pessoa que ia pegar? Talvez você não é desse tempo, mas isso acontecia. Sabe aquele tempo que mulher sentada de um lado, homem do outro? É. O negócio era estreito. Muita gente julgando um ao outro. Graças a Deus isso passou. Agora nós temos outros problemas. Aleluia. Mas prepare-se para enfrentar os imprevistos. Mesmo você sendo um crente fiel, um homem de oração, você vai passar por adversidade. E muitas vezes isso não tem nada a ver com pecado, tem a ver com refino, tem a ver com provação, tem a ver que Deus te quer melhor do que você está hoje, para amanhã você fazer obras maiores. Porque Deus quer te usar para expansão. Quando você fizer o que nunca fez, você vai ver o quanto que você vai crescer. Sexto, creia que antes do milagre vem o seu empenho. Verso de número 6. Agora eu posso imaginar Eliseu devagarinho, com aquele roupão de profeta, já idoso, chegando perto do rio. Todo mundo apavorado, porque era seminarista. Seminarista é Você tem o pastor que é o anjo. O vocacionado, o estudante seminarista é subanjo. E aí eles estavam lá apavorados, porque caiu o machado, está todo mundo preocupado. E aí chega Eliseu devagarinho, com o seu cajado. Onde caiu? Com aquela calma. Porque os jovens não deixaram um sábio para trás. Ele conseguiu ver tudo com serenidade. Onde caiu? Onde caiu? Muitas vezes na vida, quando a gente quer expandir o reino, a gente não precisa de pessoas que vão só expandir. Nós precisamos de pessoas que vão nos dizer aonde está o que a gente perdeu. Onde está o que a gente perdeu? E naquele instante, ele diz, onde caiu? E mostraram para Eliseu, ele cortou o galho, jogou e fez o ferro flutuar. Aleluia! Mas aí tem uma outra lição aqui no ponto 7, se você quer expandir o reino de Deus. Estique os seus braços para tocar no seu milagre. E disse, pegue-o, porque foi muito interessante, como se passasse o Rio Jordão aqui, ele foi, cortou o galho, foi lá, estendeu na beira do rio, Deus fez o milagre, ele saiu lá do leito, no meio do lodo, da areia, e subiu. Mas ele não veio flutuando até a borda. Eliseu teve que esticar o braço.
Aqui tem um princípio muito grande, uma rema. Nós, às vezes, queremos ver o impossível, o milagre, vir do leito do rio até a flor da água, mas nós não queremos esticar e fazer a nossa parte. A gente quer que Deus coloque o milagre aqui em cima do barranco, mas Deus quer que a gente se estique. Deus quer que a gente se estique. Você pode dar uma esticada aí no seu braço? Mas estica bem, ao ponto de que, se não doer, você não esticou. Está vendo aquela parede lá com aquela cortina e aquela outra cortina? Tenta botar a mão lá. Isso. Deixa eu te dizer, enquanto não dói, não estica. Enquanto não dói, não estica. Enquanto você abre os braços, não dói. Mas quando você estica, dói. Certo? Só vai ser possível expandir de onde você está para ir para um outro nível esticando. Às vezes você vai ter que esticar no tempo, vai ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo. Às vezes vai ter que esticar no bolso, vai precisar fazer um esforço sacrificial de uma maneira que nunca fez. Às vezes vai ter que sacrificar no trabalho físico mesmo, vai ter que suar um pouquinho mais. Mas não é só estender, é esticar, é ir um pouco além, é doer um pouquinho mais. Porque Deus fez o impossível, mas Ele quer que a gente se una a Ele. Por que Deus, Ele nos ensinou, por exemplo, como acabamos de ver o momento dedicatório dos dízimos e ofertas, que Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é dono de toda a prata, todo ouro, todo o universo, mas o que Ele quer? Ele quer que a gente se una a Ele num relacionamento de fé. E a Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre pecado. São 740 referências diretas sobre dízimo, oferta ou primícia. Então isso não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. É eu que preciso ser esticado, porque ali também eu sou provado. Não é verdade? Você quer ver? Toda fé prática incomoda uma fé teórica. Por exemplo, sabe quem não gosta do momento do dízimo e oferta na igreja? Não é quem dá, é quem não dá. Quem não dá fica incomodado. Mas quem entende, gosta, é generoso, é fiel, dá. E não se incomoda e concorda, e glória a Deus. É como falar de paternidade na igreja. Quem não gosta é o órfão. Ele não gosta nem de chamar Deus de pai, ele só chama Senhor, tu que estás entronizado, eu entro na tua presença, genuflexo, na tua augusta presença, não é? Às vezes a gente tem essa linguagem, né? Eu costumo dizer que às vezes eu ficava olhando no passado, Edmilson, quando eu era batista bem tradicional, ortodoxo, casta grossa, né? Eu vi os irmãozinhos na nossa igreja orando assim. Presta atenção. Talvez você viu isso também. Senhor, entrando na tua presença. Mas eu nunca vi ninguém, Aldo, saindo da presença. Ora, se em um culto, para começar, eu digo, Senhor, entrando na tua presença, no final do culto, Rebeca, o pessoal devia orar assim, Senhor, saindo da tua presença. Mas peraí, como é que eu entro de um lugar que eu não saí? Pastor, como é que acontece um negócio desse? A gente não sai da presença. Nós vamos sair daqui e continuar na presença. Aleluia! Às vezes você está na presença de forma individual, às vezes você está coletiva, mas estamos na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, sempre na presença, sempre na abundância. Estique para tocar no seu milagre. E oitavo e último, ouça os homens de Deus na sua vida. Porque aquele homem de Deus ouviu e fez a sua parte, esticou e pegou, deu certo. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais, como Paulo diz em Efésios 3:20. Então ouça homens de Deus na sua vida. Verso de 8 a 10 diz que o rei de Israel ouviu o profeta. A Bíblia diz, ouça o Senhor e você será salvo, mas ouça os profetas de Deus e você prosperará.
Porque do Senhor vem a salvação, mas dos profetas de Deus vem a prosperidade. Aleluia! Então, o Senhor nos diz, e se você quer prosperar, mas quer também expandir o reino de Deus, ouça mais a voz do céu e menos vozes da terra. Será que você não está confuso porque você está ouvindo vozes demais? Não é, pastor Ronaldo? Tem muita gente ouvindo vozes demais. Receba esta palavra. O Senhor está trazendo trigo, vinho novo, azeite, o suficiente para prover tudo o que você precisa. Essa profecia foi lembrada pelo seu pai espiritual, o apóstolo Edmilson, no vídeo. Joel capítulo 2, verso 19. Mas o próprio Davi explicou o que era essa palavra. O Salmo 104, leia aí comigo. Salmo 104, 15, fala dos 3 elementos também. Então, o que o profeta de Deus profetizou sobre Israel, depois Davi cantou ao Senhor. Leia comigo. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Aleluia! Então Deus tem o vinho novo, um batismo de alegria sobre a ICG, sobre a sua vida, o seu ministério. Pastor, sua igreja não tem que ficar reclamando, lamentando. Eu não tenho, eu não sei. Não, Deus tem um batismo de vinho sobre a sua vida, mas também tem uma provisão de óleo para te trazer unção, mas também tem o trigo, a fartura, porque quem tem Jesus tem tudo. Mas para isso, querido, então, creia que o Senhor quer que você espere nele, confie nele e trabalhe, porque ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria sempre com você, não é? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não vai ser fácil. Olha para cá, para concluir. Coloca aqui no multimídia. Pode colocar na sequência. Pode passar. Muita gente fala assim, eu vou seguir ao Senhor e eu vou fazer dessa forma. Ele pega uma pirâmide. Muita gente quer ser muito cartesiano, assim, pode passar. Não, eu vou dar minha vida com Deus, vou dar minha família, minha vida profissional, minha saúde e meu ministério. E eu vou servir ao Senhor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem um exemplo na Bíblia sobre pirâmide para nós. Tem gente que fala com isso com tanto zelo. Eu só queria ver o capítulo e o versículo da Bíblia. Pirâmide não é bom exemplo para nós. Nem pirâmide de ocultismo, nem pirâmide de Bitcoin, nem pirâmide de marketing multinível, nem pirâmide de Cabo Frio, nada disso. Às vezes, com muita boa vontade, você está dizendo, não, Deus está no topo da pirâmide. Deus está no topo da pirâmide, o ministério lá na base. E aí, quando que nós vamos trazer Jesus de volta nesse pensamento aqui? Sabe quando? Nunca. Não vai sobrar tempo. Não precisa ser assim. Sabe o que você pega com essa ilustração aqui? Joga fora. Joga fora. Deixa eu te dar uma outra ilustração. Pode passar. Jesus é o centro. Se Jesus é o centro da sua vida, busque primeiro Ele e o seu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se Jesus for o centro, você não chega por fim. Porque quando Jesus é o centro, você tem a sua vida com Deus. Quando Jesus é o centro, você tem o cuidado com a sua saúde, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando Jesus é o centro, você tem tempo para o ministério. Quando Jesus é o centro, você tem a importância do seu trabalho na sua vida profissional, porque é de lá que você tira o sustento para você, para os seus filhos, para o ministério, para o reino de Deus. Quando Jesus é o centro, Jesus te dá toda a condição de cuidar do seu casamento, da sua família. Então, quando Jesus é o centro, Ele é o começo, o meio e o fim. Você não tem que ficar colocando, departamentalizando, primeiro A, B, C, D. Não, Jesus é o centro. Jesus é o centro.
é o centro da sua vida, é o centro do seu ser, é o centro das suas intenções. Ele nos manda buscar primeiro Ele e todas as outras coisas. Sabe o que significa todas as coisas no hebraico e no grego? Todas as coisas. Então, acima de qualquer desejo, vontade ou interesse, coloque Jesus no centro. E você não vai ficar com nada de fora. Vai ter tempo para todas as coisas na sua vida, como profissional, como servo de Deus, como ministro de Cristo, como marido, para cuidar bem da sua vida, do seu corpo, da sua casa. Você recebe essa palavra da fé? Então é assim que vive o povo do reino de Deus. Ore ao Senhor pela sua vida nesse instante. E em nome de Jesus...